This call is now being recorded. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Olha o João Rafael aí, ó, o Luiz Felipe entrando na aula. Bora lá, galera, bora para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai finalizar um ciclo importante, tá? Que é da tangente no ciclo trigonométrico. Na nossa última aula, a gente falou de seno e cosseno no ciclo trigonométrico. A gente falou que o eixozinho lá horizontal é o eixo dos cossenos, o eixo vertical é o eixo dos senos, tá bom? Vimos quando é que o seno é positivo e negativo, quais são os quadrantes, assim como o cosseno. Falamos dos valores notáveis do seno, cosseno, além dos ângulos de 30, 45 e 60, que são aqueles que a gente conhece desde a oitava série, o nono ano que vocês fizeram, estudando no primeiro ano e no segundo a gente fez a revisão ainda esse ano. A gente viu que a partir de agora nós vamos ter 8 valores notáveis. Quem são eles? Zero grau, né? Zero radiano, 30, 45, 60 no primeiro quadrante, 90, 180, 260, 270 e fechando um ciclo completo, uma volta completa no ciclo trigonométrico, 360 graus, tá bom? Então a gente viu isso aí, seno e cosseno. Então, para a gente finalizar hoje, lembrando que na nossa próxima aula é a prova do 10, a gente vai falar da tangente, tá bom? Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Vocês já sabem que podem levantar a mãozinha aí, pode ligar o microfone, então colocar no chat aqui que a gente vai estar observando tudo, tá bom? Então, bora lá para o nosso compartilhamento de tela, tá? Vamos lá. Tangente no ciclo trigonométrico. A primeira coisa que eu quero falar com vocês lembram o que é uma reta tangente em relação a um círculo ou em relação a uma curva? Hein? Hein? Deixa eu olhar aqui o pessoal, né? Professor, eu não me lembro muito bem. Olha Nessa aí. aula eu tive um problema na conexão com a internet, aí eu perdi. Uma reta é dita tangente em uma curva ou a um círculo, uma circunferência, quando ela vai tocar a circunferência em um único ponto, tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui, ó, um círculo aqui, ó, tá meio assim, achatado, mas não tem nadinha, tá? Então, a tangente vai ser exatamente isso aqui, ó. Olha aí, ó, eita, mas ficou lindo, tá? Então, ó, nesse caso eu digo que essa reta aqui, ela é tangente a uma circunferência exatamente no ponto Q, P. Mas atenção, gente, nós iremos falar de tangente onde é no ciclo trigonométrico. Então eu te pergunto, como que é uma reta tangente lá no ciclo trigonométrico? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, tá bem aqui, parar. Agora nós iremos dar nomes, não quero isso não, eu quero uma seta. E aí, ó, para ficar lindo, ó, eita, mas ficou chocante, tá? Param. Parece que eu acertei, tá? Mas vai ficar uma coisa tão pai. Vamos lá. Delete. Isso aqui que vai dar trabalho. Gente, aqui é que tá torto mesmo. Meu Deus. Vai ser a aula toda para me adivinhar uma reta tangente aqui, olha. Oi, oi. Não é hoje não, não é hoje não. Tenha fé em Deus que vai dar certo. Tá feio. Tá feio, tá feio, tá feio. Eu quero uma reta. Pode esperar aí, aula. Se eu não terminar a aula, vai ser a aula toda para me adivinhar isso aqui, ó. E agora eu fui longe. Meu Deus. Ah, sei o que é que eu vou fazer. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu tô dando uma de burro.
Por que que não tá? Vai ficar bem aí, arte pra lá. Tá bom, tá bom. Galera, então a gente já aprendeu o que é o ciclo trigonométrico. Aqui é um arco de 0 grau, tá bom? Esse eixo aqui a gente aprendeu que é o eixo de quem? Dos cossenos. Esse eixo aqui é o eixo de quem? Dos senos, não é verdade? E aí, ó. Oh, 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 oh. Eu não acredito, não, mas deixa para lá. Tudo bem? Galera, então, esse eixo aqui é exatamente o eixo das tangentes. Muita atenção aqui para ele, tá bom? O eixo das tangentes vai ser um eixo paralelo ao eixo dos senos, que cruza exatamente o eixo dos cossenos no ponto Q, 0. Sabemos que aqui representa um arco de 90 graus, aqui representa um arco de 180 graus, que equivale a π radianos, aqui 270 graus, que é 3π sobre 2, e uma volta completa, 360 graus. Gente, por que que eu preferi falar primeiro tudo de seno, tudo de cosseno, para que depois eu falasse da tangente? Porque a gente lembra que a tangente de x, é uma razão de quem? Do seno de x por quem? Pelo cosseno de quem? De x. Então, há necessidade da gente lembrar que a tangente está em função do seno e do cosseno, tudo bem? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Deixa eu fazer de ver, botar de preto, tá? Galera, me diga uma coisa, esse valorzinho bem aqui, ó, que representa daqui até aqui, representa qual medida? Qual é o tamanho desse segmento de 0 até aqui? Alguém poderia me dizer? Qual é o tamanho desse segmento aqui? Hein? Ô, chave feia. Hein, gente? Bora. Isso aqui não representa o raio do ciclo trigonométrico? Então, essa distância daqui para cá não é o raio, então essa medida é igual a quanto? A 1. O que é que representa a tangente? A tangente nada mais é do que você prolongar a medida de um eixo qualquer, que eu vou chamar de alfa, tudo bem? E ele vai ser exatamente a projeção sobre o eixo de quem? Das tangentes. Esse valorzinho aqui, ó, representa o valor da tangente de quem? De alfa. Gente, olhando para esse desenho, vocês poderiam me dizer qual é o valor de alfa em graus? Hein? 45. Rapaz, vocês são show! Eu ia dizer, não, vocês são 45. Por quê? Porque observa que o ângulo de 45 graus, a gente já sabe, a tangente dele é igual a 1. Então, gente, o que é que a gente pode observar? Que em relação à tangente, tá? Eu vou ter valores que são maiores do que 1 e menores do que menos 1. Diferentemente de quem? Do seno, em que o menor valor que ele assume, quem é? Menos 1. E o maior valor que ele assume é quanto? É 1. Assim como o seno, o maior valor que ele assume é 1 e o menor é quem? Menos 1. Então, tanto o seno quanto o cosseno, as imagens dele estão exatamente variando de menos 1 a 1, diferente da tangente, ó, que quanto maior você aumenta o ângulo, tá certo? Maior ele vai ficando, com exceção de quando ele chegar aqui no 90 graus. E aí eu pergunto, por que que não existe a tangente de 90 graus? Hein? Por que que não vai existir a tangente de 90? Valendo um jantar especial no restaurante do IFMA, quando voltar às aulas. Tô esperando. Ninguém. O que foi que eu falei o que é a tangente? A tangente, o eixo das tangentes, é um eixo paralelo ao eixo de quem?
dos senos. 90 graus está sobre o eixo dos senos. Então, é impossível projetar o 90 graus para que ele toque o eixo de quem? Das tangentes, ó, eles são paralelos, ó. Então, é impossível. Professor, e se não for bique 89,9 graus, ó? Ele vai tocar lá em cima, em algum ponto, ele vai tocar, mas só não toca no 90. Deu para entender? Deu para entender, gente? Então, não vai existir a tangente no 90 e nem a tangente de 270. Por quê, teacher? Porque o 90 e o 270 graus estão sobre o eixo de quem? Dos senos. E é impossível ele tocar no eixo das tangentes. Professor, a tangente é esse lugar bem aqui? É. Ela não vai vir, ela não vem para o lado de cá, não. Não. A posição dela é exatamente aí. E lembrando que para cima é o sentido positivo, é a parte positiva da tangente, e para baixo é a parte o quê? Negativa. Tudo bem, gente? Tá ok? É importante que a gente observe isso daí, tá bom? E, baseado nisso, nós vamos fazer aqui o quê? Os sinais da função seno. Não é isso que eu quero, não, meu filho. Tá? Olha só. Olha só aqui, ó, para ficar chocante. Sinais da função. Sinais da função tangente. Olha que coisa como tá ficando lindo, gente, esse assunto de vocês, tá bom? Galera, eu não quero mais isso aqui, não. Tá, chega. A tangente, ela vai ter os seus próprios sinais. Eita, agora vai ser outro trabalho para fazer de novo esse talo desse ciclo trigonométrico. Meu Deus. Tá, fé em Deus, vai dar certo. Alguém tem uma ideia? Na semana passada me deram uma ideia muito massa. É aqui, ó, que era para fazer, já filho. Tu era para ter feito isso aqui no começo, ó. Só que aí não toca. Ai, para lá. Vai ficar bem aí. Tá aqui um, tá bem no meio, né? Vixe. Tá aí. Olha que coisa maravilhosa. Os sinais da função tangente. Tudo bem? Já sabemos o quê? Que aqui é o eixo dos cossenos, eixo dos senos, e aqui é o eixo de quem? Das tangentes. A parte superior é o quê? Positiva. A parte inferior é o quê? Negativa. Tudo bem? Então, olha só aqui. Eu vou colocar um quadro, tá bom? Aí o outro vai ser para cá, tá? Como é mesmo? Então, a gente vai colocar aqui o sinal. Sinal, tá bom? E aqui o quadrante. Tá, ó, pam, como são quatro, né? Eu aprendi, ó, divido no meio, né? Aí, ó, pam, pam, tan, tan, tan. Então, nós vamos ter aqui, ó, o primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Enquanto isso, vocês já vão pensando, viu? Segundo quadrante. Terceiro quadrante. E, por finalizar, o quarto quadrante. Eu pergunto, gente, no primeiro quadrante, a tangente é positiva ou é negativa? Positivo. Positivo. Como é que você sabe, teacher? Olha só, Pan. Aí eu projeto, ó, no primeiro quadrante, na parte o quê? Positiva. No segundo quadrante, a tangente é o quê? Segundo quadrante maior que 90 e menor que 180. Joga lá pro eixo das tangentes. Na parte o quê? Negativa.
No terceiro quadrante, a tangente é o quê? Olha, ó. Tá aqui ó, o eixo das tangentes, né? Ó, maior que 180 e menor que 270. Projeta na parte o quê? Terceiro quadrante, ó. Projeta na Positivo. parte o quê? Positiva. E no quarto quadrante, projeta na parte o quê? Negativa. Negativa. Tudo bem? Gente, se você observar, você pode estar encontrando também um sinal da função tangente, o sinal da função tangente através de quem? Do seno e do cosseno. Como assim, professor? Vejam só, tá? Olha só aqui, ó. Rapidão aqui, bora só lembrar aqui. Eixo dos cossenos, eixo de quem? Dos senos. No primeiro quadrante, o seno é o quê? Positivo. O cosseno também é o quê? Positivo. No segundo quadrante, o seno é o quê? Positivo. E o cosseno é o quê? Negativo. No terceiro quadrante, o seno é o quê? Negativo. E o cosseno também é o quê? Negativo. No quarto quadrante, o seno é o quê? O seno é negativo. E o cosseno é o quê? Positivo. Eu acabei de falar o quê? Que a tangente de um ângulo, né? A tangente de x, quem é? É o seno de x pelo cosseno de quem? De x. É uma divisão. Se é uma divisão, nós podemos aplicar nele o jogo de sinais. Então, no primeiro quadrante, se o seno e o cosseno são positivos, mais por mais dá o quê? Mais, então, tangente positiva. No segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo, mais por menos dá o quê? Menos. A gente enxerga também graficamente. No terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Menos por menos dá o quê? Mais. E no quarto quadrante, seno negativo, cosseno positivo, menos por mais dá o quê? Dá menos. Então, a gente pode estar também encontrando o sinal da função tangente em função do seno e do cosseno. Tudo bem, gente? Professor, é Oi. outra coisa que eu vi que quando tá positivo, quando tá negativo, quer dizer, a função. Não, quando tá positivo, quando tá positivo a função é ímpar. Tipo assim, o primeiro quadrante é ímpar e o terceiro quadrante é ímpar. E os Isso. dois são Nos positivos. quadrantes ímpares, o resultado da tangente é positivo. Nos quadrantes pares, o resultado é negativo. Lembrando, gente, que a função tangente ela vai desde o mais infinito, ela vai variar desde o menos infinito até quem? Até o mais infinito. Não esqueçam disso, tá bom? Esqueci de colocar. Ela vai variar desde o menos infinito até quem? Até o mais infinito. Diferentemente da função seno e cosseno. Tudo bem? Tá ok, gente? Tudo bem? Bora continuar aqui? Olha só. O que que eu estou fazendo? Não, não queria isso aqui, não. Olha só. Hum, não, não deixa de mão. Olha só. Valores, valores notáveis da tangente, tá? Galera, os valores notáveis da tangente são exatamente iguais aos outros. Tudo bem? Então, ó, deixa eu colocar aqui, tá? Tangente, agora vai ter que ser um pouco grande, tá? Tan, autoformas. Bem aqui, tá bom? Então, nós vamos lá. Tangente, eu vou fazer de azulzinho para ficar lindo. Tangente. E aí, ó, eu vou dividir de preto, tá? Vamos lá. São 8. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Aí agora. 5, 6, 7. Não vão mangar, não, viu? Pam, pam. Gente,
Então, nós vamos ter a tangente de quem? De 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 o quê? Graus. Tudo bem? Eu vou precisar do talo do ciclo trigonométrico. Só que agora eu vou fazer ele melhorzinho. Começou errado. Tá aqui um. Agora eu arrastei, agora eu não posso mais. Vocês que são da área de tecnologia. Rapaz, vai ficar bem aqui. Vai ficar bem aí ele. Porque agora vocês vão enxergar. Olha, acertei de primeira. Tá melhor que o outro, tá? Então pronto, tá do jeito que eu quero, tá? Então, eixo dos cossenos, eixo dos senos, eixo de quem? Das tangentes. Tudo bem? Galera, como foi que eu coloquei agora há pouco para vocês? Esse sentido aqui é o sentido positivo e esse sentido para baixo da tangente é o sentido quê? Negativo. Vamos só relembrar quanto é a tangente de 30, gente? Hein? A gente já aprendeu? Quanto é a tangente de 30? Bora. Bora, galera. Tangente de 30. Eita. Raiz de 3 sobre 3, galera. Tangente de 45. Falando nesse instante. Hein, gente? Rapaz. 1. E tangente de 60. Raiz de quanto? 3. Raiz de 3. Muito bem mesmo, tá? Gente, quem é a tangente de 0? O zero tá bem que ele não foi para lugar nenhum. Quanto é a tangente de 0? É o próprio quê? 0. Tá bom? Ele não tem tamanho nenhum, tá bom? No ciclo trigonométrico, ele vai exatamente bater, ó, projetar no eixo das tangentes, ele não vai crescer absolutamente nada, tá bom? Quanto é a tangente de 90? Hein? Quanto que é a tangente de 90 graus? Se você tentar projetar 90 graus é aqui, como o eixo das tangentes é paralelo, significa dizer que não existe. É o Ezinho cortado, tá bom? Ao contrário, cortado. Quer dizer que não existe, é impossível que uma projeção sobre o eixo do seno toque o eixo das tangentes. Quanto é a tangente de 180 graus? Ó, joga lá para o eixo das tangentes, vai ser lá onde? Lá no zero. Beleza? Quanto é o seno de a tangente de 270? De 270 graus. Ora, 270 está sobre o eixo dos senos. É impossível tocar. Então, a tangente de 270 é igualzinha à de 90. Não existe. E para finalizar, 360 o quê? 360 graus. Que vai ser exatamente o quê? 360 vai tocar aqui, que vai ser quanto? Zero. Tá aí, gente, os valores notáveis da tangente. Então, cuidado. Existe uma grande diferença do zero para não existir. Quando é que ela é zero? Quando ela está sobre o eixo dos cossenos, ó, 0, 180 e 360. E quando é que não existe? Quando está sobre o eixo dos senos. Por que que não existe, professor? Porque o eixo dos senos é paralelo ao eixo das tangentes. E é impossível projetar algum valor sobre o eixo das tangentes, já que eles são o quê? Paralelos. Tudo bem, gente? Tá ok? Maravilha? Beleza? Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Exemplo, tá?
eu baixar aqui. Exemplo. Aí mudou a configuração. Estão enxergando? Calcule o valor das seguintes O expressões. professor tá bem pequenininho. Vou já aumentar, tá? Das seguintes expressões. Letra A. É minúsculo, já, filho. A. Aí fica não. Seno é seno, não é sem não. Ah. Seno de 200. Alguém sabe como é que eu coloco o grau? Estou colocando aqui o altigrade, ó, né, não? Bora. Coloca o grau. É, Tipo, eu colocava com o olho só que até o ó. ó. É perto do Enter. Alt grau é de perto do Enter. Pois é, apertei altigrade, não deu não. E perto do Enter, entendeu? Aham. Deixa Tipo assim, ó. grau. Tá? Olha só. Não, tem também. Tem nada não. Ó, vou colocar aqui mesmo, aqui, ó, de preto. Ó. Tá? A. A. Quanto é o seno de 390 graus mais o cosseno de 900 graus mais tangente a tangente de hum, olha só, gente. Se vier uma questão como essa na prova, como é que vocês fazem isso? Calcule o valor da seguinte expressão. Quanto é o seno de 390 graus, mais o cosseno de 900 graus, mais a tangente de 765 graus? Como é que vocês fariam? Hum, eita. Gente, bora lembrar? Bora lembrar aqui? Olha só. O seno de 390 graus, todos esses valores aí passaram de 360. Então, significa dizer o quê? Que eles deram mais de uma volta no ciclo trigonométrico. Então, todos eles, você vai ter que dividir por 360 para definir a quantidade de voltas e saber onde ele parou. A gente falou isso aí com arcos côngruos. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, primeiro, pegar o 390 e dividir por 360. Vai dar 1, né? 1 vezes 360, 360. Então, menos, aqui vai dar o quê? 30 graus. O que é o seno de 390? É exatamente um arco que dá uma volta completa no ciclo trigonométrico e para no ângulo de 30 graus. Então, o seno de 390 é a mesma coisa do seno de quem? De 30 graus. Tudo bem? 900 graus, vou pegar o 900, tá? O 900 e dividir por quanto? Por 360 graus, né? Que vai dar quanto? 2. 2 vezes 360 vai dar 720. Então, menos 720, então vai dar o quê? 180 graus. O que é o 900 graus? É exatamente um arco que dá duas voltas no ciclo trigonométrico e para no arco de quanto? De 180 graus, tá? E para finalizar, 765 graus. Eu divido por 360, então vai dar 2, né? 2 vezes 360,
720. Então, menos 720 graus, que vai dar o quê? 45 graus. Então, gente, pronto, uma coisa bem tranquila, simplesmente para a gente saber qual que é o valor de cada expressão. E eles são arcos côngruos. Então, seno de 390 é a mesma coisa do seno de 30. O cosseno de 900 graus é a mesma coisa do cosseno de quanto? De 180 graus. E a tangente de 765 é a mesma coisa da tangente de quem? Tangente de 45 graus. E aí ficou muito fácil. Quanto é o seno de 30? 1/2. Mais. Quanto é o cosseno de 180 graus? Hein, gente? Quanto é o cosseno de 180? Aí, ó, só em olhar para a imagem já dá para saber. Quanto é o cosseno de 180? Zero. Hein, gente? Menos 1. Está na parte negativa. O cosseno de 180 é menos 1. Mais, quanto é a tangente de 45? Então, vai dar 1/2. Mais por menos? Menos 1 mais quem? Mais 1. Cortou, cortou. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 1/2. Tá bom? Então, gente, basicamente na prova, eu vou perguntar para vocês o que é, qual é o valor da expressão, quantas voltas ele dá no ciclo trigonométrico, vamos fazer uns probleminhas de triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. A prova está muito simples, gente. Tudo bem? O que é que vai cair na nossa prova? Tudo que nós trabalhamos até agora. Tudo bem? Tudo, tudo, tudo. Na nossa próxima aula, tá bom? Lembrando que na próxima terça-feira vocês passarão toda a tarde respondendo essa avaliação, tá bom? E é fundamental que vocês resolvam, coloquem as respostas lá no Google Classroom, tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a gente cumpriu todo um ciclo da parte da trigonometria, ainda tem mais, a gente vai finalizar esse tópico de trigonometria só no finalzinho de junho, tá bom? A gente vai falar agora de funções trigonométricas, funções inversas, equações e inequações trigonométricas e as funções trigonométricas, tá bom? Então, deixa eu ficar olhando aqui para vocês, tá bom? Ó, já está chamado aqui, tá bom? Então, galera, na próxima terça-feira vai ser a nossa primeira avaliação, tudo bem? Então, vai ser de 8 da manhã até as 20 horas, vai estar disponível para vocês estarem respondendo. Eu tenho certeza que vocês já resolveram questões pelo Google Forms e ela vai ter esse mesmo formato, tudo bem? Então, tenham todos uma boa tarde, muita saúde, paz e bons estudos para todos vocês.